Capítulo 11 sobre principados eclesiásticos. Agora nos resta somente falar dos principados eclesiásticos, nos quais todas as dificuldades existem antes de conquistá-los, pois são adquiridos ou devido à habilidade ou devido à sorte, e podem ser mantidos sem nenhuma dessas duas coisas. Isso porque são sustentados pelas ordens estabelecidas na religião, que são todo-poderosas, e de tal natureza que os principados podem ser mantidos independentemente de como o príncipe vive e se comporta. Só estes príncipes possuem estados e não os defendem, têm súditos e não os governam, e os estados, mesmo sem ser guardados por soldados, não lhes são tomados. E os súditos, apesar de não serem governados, não se importam e não têm a habilidade nem o desejo de se alienar dele. Somente esses principados são felizes e seguros. Mas, sendo esses principados dirigidos por forças que a mente humana não compreende, não falarei mais sobre eles, mesmo porque, sendo exaltados e mantidos por Deus, seria presunçoso e temerário discutir a seu respeito. Contudo, se alguém me perguntar como a Igreja obteve tanto poder temporal, sendo que antes de Alexandre, os potentados italianos, e não apenas aqueles que eram ditos potentados, mas qualquer barão e senhor, ainda que sem importância, deram pouco valor ao poder temporal. E, no entanto, agora um rei da França treme diante dele, e ele pode expulsá-lo da Itália e arruinar os venezianos, mesmo que isso pareça bem óbvio. Não me parece supérfluo trazê-lo de volta até certo ponto à memória. Antes que Carlos, rei da França, invadisse a Itália, seu território estava sob o domínio do Papa, dos venezianos, do rei de Nápoles, do duque de Milão e dos florentinos. Esses potentados tinham duas importantes preocupações. Uma que, entre eles mesmos, nenhum estrangeiro entrasse na Itália com tropas. A outra, que nenhum ocupasse mais território. Aqueles em torno dos quais havia mais receio eram o Papa e os venezianos. Para conter os venezianos, a união de todos os demais era necessária, como foi para a defesa de Ferrara, e para manter o Papa usaram os barões de Roma, que, estando divididos em duas facções, Orsini e Colonna, sempre tinham pretexto para desentendimento. E, estando eles com as armas em punho sobre os olhos do pontífice, mantiveram o pontificado fraco e sem poder. E apesar de às vezes surgir um papa corajoso como foi Xisto, nem a sorte nem a sabedoria poderiam livrá-lo desses problemas. E a vida breve de um papa também era causa de fraqueza, pois em 10 anos, que é a duração média da vida de um papa, somente com dificuldade ele poderia enfraquecer as duas facções. E, se por exemplo um papa conseguisse quase destruir os coloneses, surgiria outro papa hostil aos Orsini, que apoiaria seus oponentes e assim não teria tempo de liquidar os Orsini. Foi por essa razão que se dava pouca importância na Itália ao poder temporal do Papa. Alexandre VI surgiu depois, e de todos os pontifícios que existiram, foi quem mostrou como um Papa com dinheiro e tropas poderia prevalecer. E através do Duque Valentino, e com o pretexto de invasão dos franceses, ele realizou todas as coisas que apresentei acima com relação às ações do Duque. E apesar de não ser a sua intenção engrandecer a Igreja, mas sim o Duque, mesmo assim o que ele fez contribuiu para a grandeza da Igreja, a qual, após sua morte e a ruína do Duque, se tornou herdeira de toda a sua obra. O Papa Júlio veio em seguida, encontrou a Igreja forte, possuindo toda a Romanha, os barões de Roma reduzidos à impotência e, devido às perseguições de Alexandre, as facções desmanteladas. Ele também encontrou o caminho aberto para acumular dinheiro de uma forma jamais praticada antes. Júlio não apenas seguiu tais práticas, mas as aperfeiçoou e pretendia conquistar a Bolonha, arruinar os venezianos e expulsar os franceses da Itália. Todos esses empreendimentos foram um sucesso com ele, e ele ainda fez tudo para engrandecer a Igreja e não para fortalecer algum cidadão em especial. Ele também manteve as facções Orsini e Colonna nas mesmas condições que as encontrou, e apesar de ter dentre eles alguns com vontade de causar distúrbios, mesmo assim manteve duas coisas firmes. Primeiro,
a grandeza da igreja, com a qual ele os aterrorizava. Segundo, não lhes permitindo ter os próprios cardeais, os quais eram causadores de tumultos entre eles. Pois, a partir do momento que as facções têm seus próprios cardeais, eles não ficam quietos por muito tempo, porque os cardeais sustentam as facções dentro e fora de Roma. Os barões são compelidos a apoiá-los, e assim, da ambição dos prelados, nascem as discórdias e os tumultos entre os barões. Por essas razões, Sua Santidade, o Papa Leão, encontrou o pontificado bastante forte, e é de se esperar que, se os outros o fizerem grande pelas armas, ele o fará ainda maior e mais venerado através da sua bondade e das suas outras infinitas virtudes.